Bom dia a todos, que os céus estejam abertos nas nossas cabeças. Peço permissão para entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, porque esse é o dia que o Senhor fez para que nós vivêssemos em paz, fisicamente, espiritualmente e financeiramente, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra, vamos ver o que essa palavra maravilhosa diz para nós. Que o Senhor Deus esteja agraciando a sua vida no dia de hoje, amém? Trazendo novidade de vida para a sua vida. Não perturbe o seu coração, amém? Aqui na parábola da exaltação à vigilância, fala da figueira, do exemplo da figueira, né? Mas me chamou a atenção esse versículo onde fala assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Mas daquele dia e hora ninguém saberá, os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. É como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Nós estamos falando aqui da vigilância. A parábola das 10 virgens também fala da vigilância, né? Vigieis e oreis, porque não sabeis nem o dia nem a hora e o Filho do Homem há de vir, né? E aqui também fala que nós devemos vigiar. Por quê? Aqui fala do arrebatamento da igreja. Deus fala sobre a figueira. A figueira lá em Israel é considerada uma simbologia, né? Deus faz a simbologia da figueira com a nação israelita. Que a nação israelita tinha sido escravizada, mas espalhada, mas o Senhor Deus trouxe ela de volta, né? Mas aqui também ele fala também a respeito das coisas vindouras. Ele desperta a gente para o dia de hoje. Nós vivemos muito ocupados, fazendo um corre-corre daqui, um corre-corre de lá, e faz uma coisa daqui, faz uma coisa de lá, e tem gente que passa o dia inteiro envolvido nas tribulações desse mundo, outros passam o dia inteiro envolvido nas situações financeiras, outros passam o dia inteiro envolvido na circunstância da tribulação da alma, e assim que a alma traz para a sua vida, e assim a gente está aí buscando em Deus a perfeição e também buscando em Deus a bússola para nós nos encontrarmos com Ele novamente. Mas você observa, e na parábola da exaltação à vigilância, que fala a respeito da figueira, né? Que quando nós víssemos, nós saberíamos, né? Que estava próximo o verão. E assim também é a vinda de Jesus. Igualmente será a vinda, se aproximar a vinda do Filho do Homem. Em verdade, Jesus disse: e passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará, né? E ele disse: e aquele dia somente Deus conhece. Na realidade mesmo, ele tem um domínio da nossa vida só ele, não é verdade? Então, só Deus sabe o dia que nós viemos e o dia que nós vamos. Amém ou não amém? Mas também Jesus estava falando do grande dia do arrebatamento da igreja. Ele estava falando que esse dia e esta hora, nem ele mesmo saberia. Nem os anjos dos céus, mas somente o Pai eterno e sabe o dia e a hora. Agora, se Deus não revelou nem para o seu Filho amado, o dia e a hora ele vai vir buscar, mas o próprio Jesus Cristo nos traz esse alerta, que nós devemos andar em vigilância, nós devemos andar em contínua vigilância, buscando, santificando, não
não deixando os embaraços dessa vida nos embaraçar e nem o inimigo nos enganar. E a palavra de Deus diz, e nos últimos dias, se Deus não abreviasse os dias, até os santos, os escolhidos seriam enganados, né? Por conta do falso profeta e da grande besta, né? Que está por aí enganando tudo e a todos. Mas a palavra de Deus diz que andeis em vigilância. Por quê? Deus, na sua perfeição humana, Ele diz aqui na sua palavra que a área da vigilância, ela deve ser contínua. Você não pode deixar de buscar Deus. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de jejuar. Você não pode deixar de ler a palavra. Você não pode deixar de buscar o Senhor onde se pode achar. Por quê? Num vacilo, o diabo te passa um escorregão e você cai e ele ainda fica zombando de você. Ainda fica com a cara com a carinha dizendo assim, ó, o trouxa caiu, olha, a trouxa caiu, entendeu? É assim que ele faz, ele derruba você, ele te engana, ele te coloca as bolotas dele, ele coloca as invenções dele, ele vai e te seduz, né? Como a palavra lá de Provérbio, ele te seduz, ele te atrai, mas se você permanecer firme até o fim, você vencerá. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, as forças inimigas desse século, e luta contra o reino de Deus para levar, quanto mais almas ele ganhar, mais almas ele quer tragar para levar junto com ele, porque ele já é condenado e ele não quer ir sozinho. Mas você não. Você é filho de Deus, nasceu para vencer, nasceu para reinar, nasceu para encontrar com Jesus, nasceu para viver a eternidade com Deus. Diga aí, eu sou filho de Deus. Diga, eu nasci para reinar. Diga aí, eu sou santo, irrepreensível. Diga, eu sou uma igreja do Senhor. Assim como Israel, Deus juntou Israel e trouxe, baixou decreto em 1948 e juntou toda a nação israelita que tinha sido espalhada no ano espalhado sobre a face da terra. E Deus foi em 1948, ajuntou todos os israelitas e trouxe toda a nação de volta para Israel. Então, é porque a gente deve estar atento, ficar atento, irmãos, àquilo que acontece em Israel. Porque é de lá onde vem a graça de Deus. Amém? Então, o próprio Jesus diz, vigieis, oreis, para que não caia em tentação. A luta sua não é contra a carne, a luta minha é contra meu desejo, é contra a minha vontade, é contra as coisas deste mundo que eu desejo, que eu quero. Mas o apóstolo Paulo disse, e tudo aqui eu posso, mas nem todas as coisas eu venho a fazer. Então eu tenho que ter domínio próprio. Que Jesus tinha domínio próprio. Por que eu não busco o domínio próprio? Eu tenho que buscar o domínio próprio. Nós temos que buscar o domínio próprio e rejeitar, e se sujeitar, e ficar firme na vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, se eu me sujeitar a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, nós, eu, você, todos nós, temos que nos sujeitar a Deus e resistir o diabo. E por quê? Porque nós não sabemos a hora nem o dia que o Filho do Homem virá. Aquele dia só sabe é Deus. Amém ou não amém? A gente não sabe. Hoje você levanta, você vai para o serviço, você está aí dirigindo seu carro, sua moto, seu Uber, você está aí no seu trabalho, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se chega em casa, você não sabe o que vai acontecer. É vigilância constante. Porque depois que você perde a graça,
para voltar para ela é difícil. Mas a palavra de Deus diz, em todas as coisas, se você tem ele aqui, ó, e se apega a ele, e ele é o reino, o primeiro da sua vida, em todas as coisas Deus te faz mais vencedor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse internauta, eu quero orar por esta vida está aqui, Senhor, se ela caiu, se ela está, meu Deus, em tribulação, se ela está passando por um momento difícil, nós oramos e acreditamos e cremos que o Senhor vai dar a vitória completa para a vida dela. Pai, nós oramos e declaramos agora, Deus, declare agora aí, diz, eu declaro, diga, eu declaro em nome do Senhor Jesus, a falência do inferno na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja abençoado em nome de Jesus, amém. Bom dia. Bom dia. Receba a bênção do Senhor, receba a graça de Deus, receba uma semana abençoada, um dia abençoado, uma noite abençoada, uma paz que excede todo entendimento, amém? Seja abençoado por Deus.